Olá, galera, tudo bom? Então, meu nome é Iris, né? Sou professora de geografia de vocês. Para alguns eu já dei aula, alguns talvez não. Então, a gente vai estar gravando as nossas aulas explicativas do conteúdo e eu vou estar sempre enviando para vocês as aulas, certo? Explicando o conteúdo dentro daqueles textos que estão sendo enviados para vocês. Vocês vão receber o conteúdo, né, que é um texto seguido da atividade. E baseado nesses textos, eu vou estar gravando a aula explicando o conteúdo para vocês, certinho? Então vamos nessa. Nós vamos falar sobre migrações. Deixa eu organizar aqui para a gente começar. Então, olha só. Aula 1, né, nossa primeira aula, 8º ano, professora Iris, janeiro de 2021. Vamos nessa. Opa, passou rápido. Nosso tema são fluxos populacionais, migrações internacionais. Então, a gente vai falar sobre os fluxos, sobre as idas e vindas da população. Né? Quais os fatores que motivam, né, a ida e vinda, a saída de pessoas de uma região para outra, de um estado para outro, de um país para outro, de um continente para outro, certo? E a gente vai falar especificamente também um pouco sobre as migrações internacionais. Migrações, elas podem acontecer de várias formas, mas a gente não vai focar nesse conceito, mas a gente pode migrar simplesmente indo para Goiânia todos os dias. É um tipo de migração que a gente chama de pendular. Eu estou sempre indo e vindo. A gente pode migrar indo lá para o Nordeste, né? Estou migrando dentro do meu país. Eu posso migrar daqui para os Estados Unidos, eu estou dentro do meu continente. Agora eu vou migrar para a Europa, já vai ser uma migração intercontinental, né? Eu vou para outro continente. Certinho? Então, existem vários tipos de migrações. Então, a gente vai falar, então, sobre os fluxos populacionais, né, a saída das pessoas, das populações, e as suas migrações internacionais. Para a gente entender um pouco o que é isso, né? O que é migração? Então, olha só, para começar, né, para começo de conversa, vamos entender alguns conceitos básicos que a gente precisa entender. Se eu consigo aqui. Isso. Deixa eu aumentar aqui para a gente. Então, vamos lá. Migrante. O que é um migrante? Esse termo se aplica às pessoas e a seus familiares que vão para outro país ou região com vistas a melhorar as suas condições materiais, sociais e materiais. O migrante, então, é aquela pessoa que sai em busca de melhorias para a sua vida. Pensa comigo. O passarinho, ele migra de uma região para outra, não é? Se tem alimento ou se vai fazer muito frio numa região, ele vai voar para outro lugar. Então, ele vai buscar o quê? Melhorias. E as pessoas também é da mesma forma. Sempre que ela migra para um lugar, ela vai buscar coisas melhores para a sua vida, para a sua família. Outros conceitos que são importantes para a gente entender, para a gente falar sobre migração, é entender os nomes. Quando eu entro e quando eu saio. Emigrante é o ato de sair. Então, quando você emigra, você está saindo de um estado ou de um país para o outro. Você saiu, você é uma emigrante. Eu, professora Iris, estou indo lá para os Estados Unidos, sou emigrante. Eu cheguei lá nos Estados Unidos, agora eu sou uma imigrante, certo? A partir do momento em que eu cheguei, é o processo, imigrar é o processo de chegar ali, de entrar, tá certo? Então, esses são conceitos básicos que a gente tem que entender, que tem que gravar na cabecinha de vocês aí mesmo, ok? Emigrante, eu saí. Imigrante, eu cheguei, certo? Então, quando eu estou indo, eu estou emigrando. Eu cheguei no lugar, eu sou imigrante. E esse processo todo aí de saída e de entrada é chamado de migração. Beleza? Então, vamos nessa. Aqui tem uma chargezinha para a gente entender melhor, né? Visualizar melhor essa questão. Aqui a gente tem uma fila de pessoas, né? Partindo. Eles estão emigrando.
migrando. Estão entrando no avião, está chegando no lugar, são os imigrantes. Beleza? Vamos falar um pouco sobre os movimentos migratórios no mundo, né? O que leva as pessoas a migrarem de uma região para outra, de um lugar para outro? Impulsionados por motivos diversos, como a fome, né? Conquista territorial, eu quero conquistar um território, a fuga e as perseguições políticas, religiosas, certo? Crises econômicas, entre outros movimentos migratórios têm se realizado ao longo da história de forma contínua. Cada época é marcada por um motivo. Vamos pensar. Na época da colonização do Brasil, os europeus vieram para o Brasil. O que eles fizeram? Uma migração. Qual o intuito deles? Conquistar terras, ter uma terra, né? Muitos dos que migraram para o Brasil, eles não tinham condições de ter uma ascensão, vamos dizer assim, social, uma posição na Europa. Então, vieram para o Brasil. E aqui tomaram posse de territórios, né? Tiveram esse sonho de ter uma terra aqui. Muitos brasileiros, em um determinado período, na década de 70 e 80, por exemplo, devido a uma crise econômica que nós tivemos no Brasil, eles migraram para outros lugares, como os Estados Unidos, por exemplo, e a Europa. Por que eles migraram para essas regiões? Buscando melhorias. Hoje, nós vemos muito a fuga dos refugiados de guerra. A gente vê muito nos jornais, né? E, inclusive, está sendo retratado aqui nessa imagem ao lado. Por que essas pessoas estão migrando? Porque ela quer? Não, é uma migração forçada. Elas estão migrando porque existe guerra, existe fome, existe miséria onde elas estão. Então, existem vários motivos que levam as pessoas ao processo de migração. E a migração ela é constante. Só que às vezes ela acontece de forma muito intensa, com muitas pessoas ao mesmo tempo, como no caso aqui dos refugiados de guerra, principalmente naquelas guerras que acontecem ali no Oriente Médio, na Síria, nessas regiões ali do Oriente Médio. Ok? Então, olha só. A verdade é que os movimentos de. A verdade, né, que estou lendo aqui, é que os movimentos da população permitiram o povoamento do mundo. Justamente esse movimento, né, de migrações é que permitiram a povoação de todos os continentes que nós temos hoje, todos os lugares que são possíveis de existência de vida, até onde não é possível, como na Antártida, né, nós temos pessoas localizadas, a posse de territórios. Por que isso aconteceu? Justamente por essa circulação das pessoas. Isso também permitiu a expansão, galera, de etnias, né? A expansão pelo globo de várias línguas e religiões. Então, a partir desse processo de migração, houve mesclaram-se, né, várias religiões, várias línguas, vários costumes, culturas. Isso permitiu essa diversidade. No Brasil, durante um período, recebeu imigrantes de vários locais, de várias regiões, principalmente da Europa, fugindo das guerras, fugindo do nazismo, do fascismo. Né? Muitas pessoas dessas regiões, os europeus, migraram para o Brasil. E hoje muitos brasileiros estão migrando para a Europa, certo? Então vamos lá, continuar aqui. As grandes navegações. As grandes navegações, o que foi isso, grandes navegações? A Carinha está aqui pensando, né? As grandes navegações foram aquele período, né, de 1500 por ali, né, em que os europeus conquistam os mares e vão descobrir novos territórios. E aqui fez uma indagação aqui que está entre parênteses, grandes navegações ou grandes invasões. Porque eles não conquistaram a terra. Eles chegaram aqui, a terra já tinha dono. Quem eram? Os índios, não é mesmo? Porém, esse processo permitiu o povoamento, a colonização, né, permitiu o povoamento do nosso continente e a junção de vários costumes, a formação do povo brasileiro, nesse povo miscigenado, formado pelos índios europeus, né, pelos negros, e formou essa nação miscigenada. Então, olha só, este movimento foi responsável pela colonização do continente americano a partir do século XVI e significaram a difusão das culturas europeias pelo mundo.
a qual entrou em choque com a cultura das comunidades indígenas que já habitavam o território das Américas, né? As civilizações nativas, né, entrou em choque, então, com essa cultura europeia, houve a imposição dos europeus, né, sobre seus costumes na população das Américas, que acabou predominando de certa forma, mas mesmo assim nós temos muitos traços ainda pertencentes a essas nações indígenas e negros, beleza? Então aqui a gente tem um exemplo do que a migração pode realizar na formação de uma sociedade. Migração europeia no século XIX e XX. Então, num determinado período, né, os europeus começaram a migrar, né? Muitas pessoas migravam para aqui, então aqui nós temos uma migração dos europeus depois do período das grandes navegações. O que fez com que os europeus quisessem sair dos seus países de origem? Esse deslocamento populacional foi estimulado pelo expansionismo territorial das potências europeias da época. Conquista de territórios, certo? Durante um grande período, a conquista de territórios, a fixação em territórios de diferentes, né? Domínio desses territórios fazia com que essas populações fossem para esses locais, demarcar, vamos dizer assim, esse território. Que buscavam fontes de matérias-primas. A Revolução Industrial está acontecendo, certo? Eles precisam o quê? De fontes de matéria-prima para sustentar essa Revolução Industrial. Então, eles foram buscar nas nações subdesenvolvidas. E novos mercados para os seus produtos. Você está produzindo, então precisa de quem compre. Tinha motivação geopolítica e econômica. Essa migração aumentou maciçamente no século XIX e começo do século XX. Certo? Então, nesse período, então, aqui, e um dos motivos para essa migração é a busca de matéria-prima e a busca de um mercado consumidor. Aqui a gente tem um mapa, inclusive está na atividade de vocês, com os fluxos migratórios no mundo, né? Europa saindo para a América, certo? A Europa também vindo aqui para a região da América Latina, a circulação, olha, vem aqui para o continente indiano, indiano saindo aqui para o território da América, e uma confusão aqui, um emaranhado de gente vai para um lado e gente vai para o outro. Então, motivações, né? Como a gente viu, as motivações são diversas, pode ser de cunho religioso, perseguição política, perseguição religiosa, guerras, crises econômicas, né? Vários motivos fazem com que a população se desloque para outras partes do mundo e sofrem estimulação migratórias mais localizadas, como é o caso da Austrália e da Nova Zelândia, onde a perspectiva de melhoria de condições de vida, com a possibilidade de mobilidade social, incentivou especialmente parte da população da Grã-Bretanha a emigrar para lá. A Grã-Bretanha está aqui, a terra da rainha, e eles tinham o território da Austrália, que era um território da Grã-Bretanha, né? E é um território que, posteriormente, ele vem adquirir a sua independência já quase no século XXI. Então, esse território fez com que muitas pessoas da Europa migrassem para lá, porque tinham a possibilidade de ascensão social. Muitos europeus, então, migraram para a Austrália. Principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI. Então, aqui a gente tem os principais fluxos, né, circulação de pessoas pelo mundo. Então, a gente tem muito brasileiro indo para a América, né, anglo-saxônica, que é a América do Norte, e Estados Unidos. Tá? Canadá também, que é um dos focos também dos brasileiros. Nós temos muitos brasileiros também indo para a Argentina, muito argentino vindo para o Brasil, beleza? Muitos aqui da África, da região da África do Norte aqui, né, também indo para a Europa, muitos habitantes da Turquia, aqui também da Índia, aqui da região da Índia, também indo para a Europa, indo para as Américas, certo? Muitas pessoas também aqui, ó, do Ocidente, indo para a Austrália, certo? Então, um fluxo contínuo de pessoas circulando pelo globo terrestre por vários motivos. Causa das migrações atuais. Por que as pessoas estão migrando na atualidade, né? Os movimentos migratórios atuais relacionam-se principalmente a duas causas.
A busca de melhorias de condições de vida é uma das principais causas da migração. Quero melhorar de vida. Conflitos políticos que estimulam a migração transfronteirística, bem como o deslocamento dentro de um mesmo país. Às vezes há conflitos políticos, período da ditadura militar, por exemplo, perseguição política do governo, há muitas pessoas que eram contra esse governo. Então, muitas pessoas que eram perseguidas nesse período migraram para outros países vizinhos mesmo aqui. Fuga de cérebros, isso é bem interessante. Vale para a gente ter uma analisada. O que é fuga de cérebros? São pessoas com um nível de escolaridade, né, de conhecimento, que acabam migrando para outras regiões. Muitos cidadãos europeus migram para regiões subdesenvolvidas, por quê? Porque há falta de pessoas capacitadas para executar determinados trabalhos. E muito brasileiro, por exemplo, acaba migrando para a Europa para trabalhar com a mão de obra braçal, um trabalho que não precisa de escolaridade. Pensa comigo, se esse cara estudasse, se esforçasse, tivesse uma formação, ele ia ocupar essa vaga que o europeu veio lá de fora para ocupar aqui. Então, isso uma coisa para a gente analisar bastante, né? Então, existe essa migração de fugas de cérebros. Miscigenação cultural. Esse encontro de culturas causa um problema nos países desenvolvidos, que é a xenofobia. Então, na Europa mesmo nós temos, tem sido muito falado, né, nos documentários, nos jornais, essa questão da xenofobia. O presidente dos Estados Unidos mesmo, Donald Trump, ele tinha muito essa questão, né, da aversão ao estrangeiro. Então, uma das causas também, muitas vezes, as pessoas podem acabar migrando para outras regiões, uma fuga dessa questão da aversão que as pessoas têm sobre eles. Ok? Então, olha só. Existem áreas de repulsão e áreas de atração. Existem áreas que parece que são um imã para as pessoas irem para lá em busca de melhorias de vida. E existem áreas que são de repulsão, que a pessoa fala assim, não quero, né? Não vou para ali. Nossa, Deus o livre. É o último lugar. Então, áreas de repulsão e atração. Hoje no mundo, podemos identificar algumas áreas com características de repulsão, países emissores, né, que estão emitindo as pessoas, e de atração, países receptores, que estão recebendo as pessoas, no espaço terrestre que levam milhares de pessoas a se deslocarem. Então, vamos lá. Deixa eu só conseguir tirar um negócio aqui de frente da tela aqui que está me atrapalhando. Aí. Então, vamos lá. Quais são essas regiões de repulsão? Como destaque, nós temos a América Latina, que são áreas de repulsão. O que é a América Latina, professora? Felizmente não estou com o meu mapa aqui, que eu tive que mudar o fundo aqui, mas a América Latina nós temos o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru e Venezuela, são os países que fazem parte da América Latina. Como destaque aqui, a gente tem no nosso texto o México, né, que tem uma parte aqui, América Central e América do Sul, certo? Não só a América Latina, mas também o México, a América Central e a América do Sul, com seus históricos problemas de desequilíbrio econômico. Então, esses países são países que estão constantemente enfrentando problemas econômicos, provocados por endividamentos, né, e mau gerenciamento do dinheiro público. Então, esses países geralmente têm um nível de pobreza muito grande, então são áreas de repulsão. Geralmente, quem acaba vindo são aqueles cérebros, né, pessoas com maior capacidade que vêm suprir as demandas das indústrias, das empresas aqui. África. A América Latina, galera, ela abarca todas as nações que foram povoadas pelos europeus, tá? Pelos portugueses e espanhóis. Então, a América Central, o México e a América do Sul. A África, onde além da pobreza crônica da população, ocorrem conflitos raciais constantes. A África foi um território que foi dividido forçadamente. As divisões dentro da África, do continente africano, foi feita de forma radical, sem respeitar as tribos que eram rivais. Então, muitas tribos rivais ficaram juntas ali. Então, existem constantes conflitos na África, além da pobreza, da miséria, da falta de água, e tudo isso
que são vários fatores que impediram esse desenvolvimento que a gente vai falar agora. Então, ela era uma área de repulsão. A Ásia, o continente que se concentra a maior contingente absoluto de pobres no mundo, onde as estruturas sociais são profundamente injustas, muitas vezes exacerbadas pelos sistemas de castas e pelo comportamento religioso. Então, assim, é uma região que tem muito, vamos dizer, uma dificuldade do estrangeiro se adaptar ali àquele sistema, além da miséria também presente ali. O leste europeu. A Europa, durante o período da pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi dividida em Europa Oriental e Europa Ocidental. Essa Europa Ocidental, ou leste europeu, ela se desenvolveu mais lentamente, porque ela ficou muito tempo sob o sistema socialista. Então, é a Europa mais pobre, tá? E justamente com o fim do socialismo gerou enorme desorganização econômica, eliminação de empregos, crises econômicas. Então, é uma região que tem pouco atrativo para as pessoas irem para lá. Certinho? Vamos continuar? Exemplos de áreas de atração, que puxa, né, que as pessoas querem vir para lá. Nós temos a América Anglo-Saxônica, que é Estados Unidos, Canadá. Nós temos a Europa Ocidental, que é onde a gente vai ter o Reino Unido, a Alemanha, a França, certo? A Holanda, Suécia, Suíça, Dinamarca, que são países mais evoluídos tecnologicamente e socialmente. E o Japão, né, que é uma das grandes potências mundiais. Então, são as áreas que atraem para que aconteça a fuga das pessoas. Migração, galera. As migrações podem acontecer, migrações dentro do espaço, internas e externas, dentro do nosso espaço, do nosso território brasileiro. Elas podem ter duração definitiva ou temporária, podem acontecer de forma voluntária ou forçada. Controles, elas podem ser legais ou clandestinas, certinho? Então, a gente pode perceber que dentro desse tema de migração tem muita coisa para se falar. Mas o que é importante a gente entender é que as migrações são importantes, responsáveis, né, pelo processo de população no mundo, são importantes para as modificações das culturas e de formação, né, do planeta, da distribuição populacional no mundo que nós temos hoje. Ok? Agora é com vocês, façam as atividades com capricho, dúvidas, pode me procurar pelo Zap, que eu estou lá disponível para ajudar vocês, certo? Beijo, beijo, fica com Deus.